Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma reflexão, mais uma mensagem. E nós estamos falando sobre o tema da igreja essencial, o que não pode faltar. E hoje nós vamos falar, hoje é a segunda mensagem, então nós vamos falar sobre o amor prático. Nós estamos fazendo isso a partir da carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos passar pelos capítulos 2 e 3 da carta. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta e à medida que nós vamos caminhando aqui na exposição, nós vamos lendo os versos e tirando as lições. Eu quero começar essa reflexão hoje perguntando para você como você enxerga as pessoas. Você, como cristão, consegue enxergar as pessoas além do que elas apresentam? Você consegue olhar para um pedinte de rua, um mendigo, e enxergar naquela pessoa ali alguém que possa ter planos de vida, possa executar esses planos de vida e não apenas ficar ali sentado à beira da sociedade? Será que quando nós olhamos para um menino vestido aí de bermuda, chinelo, com um boné na cabeça, nós enxergamos nesse menino apenas um potencial, né, uma pessoa que potencialmente pode vir a se envolver com coisas erradas, ou será que nós conseguimos olhar para esse menino e enxergar, de repente, um pastor, de repente, um presbítero, alguém que vai se filiar a uma igreja, vai servir a Deus nesse sentido? Eu fico pensando sobre isso porque, na verdade, o evangelho, ele deve trazer essa nova perspectiva para nós. Nós precisamos, como crentes, conseguir enxergar as pessoas além daquilo que elas apresentam no momento em que nós estamos com elas, né? Para isso eu quero usar uma ilustração aqui de um livro do Dom Quixote. E Dom Quixote, mesmo que você não tenha lido, mas você deve ter uma ideia de que era um homem que tinha lá as suas alucinações, a sua maneira de lidar com o mundo de uma forma fantasiosa. E uma dessas passagens, Dom Quixote encontra com uma mulher, uma prostituta. E o interessante desse relato é que ele não a vê como uma prostituta, mas ele a vê como uma senhora distinta, aristocrata, digna, e ele não a chama de prostituta, mas ele a chama de minha senhora, e ele utiliza até um nome, né, Dulcineia, para se referir a ela. E o mais interessante dessa passagem é o impacto que isso tem na vida dessa pessoa, dessa mulher. Porque ela já se acostumou, ela já havia se acostumado a ser prostituta, a ser usada, a se vender. E quando um homem se aproxima dela e não a trata como prostituta, ou seja, como ela havia já se estigmatizado, né? Mas a trata como uma mulher que pode vir a ser muito diferente do que ela está sendo naquele momento, isso tem um impacto tremendo na vida dela e ela fica num estado de perplexidade, né? Tanto que depois, no final, Dom Quixote está chegando ao final da sua vida e ela lamenta profundamente porque ele foi o único que a enxergou, o único que a viu do jeito que deveria ser. Por que é importante a gente falar sobre isso, irmãos? Porque Cristo, ao se aproximar de nós, ele não vê o mentiroso que nós somos. Ele não vê o hipócrita que nós somos, ele não vê o rebelde que nós somos, ele não vê necessariamente o adúltero que nós somos, os ladrões que nós somos. Quando Cristo se aproxima de nós, ele sabe dessa condição, ele não ignora isso de forma alguma, mas ele consegue ou ele sabe daquilo que nós vamos ser, iremos ser a partir do relacionamento que nós temos com ele. E se nós somos discípulos de Jesus, de fato, nós precisamos entender que no relacionamento que nós estabelecemos com as pessoas, ainda que no momento que nós as encontramos, elas estejam
totalmente perdidas na sua vida, que esse relacionamento pode vir a ser instrumento de Deus para que elas mudem a sua realidade. Mas é muito difícil quando nós somos preconceituosos, quando nós estabelecemos que a condição que a pessoa vive naquele momento é a condição que ela está fadada a ser até o final da sua vida. Eu penso que esse é o começo, esse é o princípio de uma igreja missionária, o princípio de uma vida missionária, quando nós conseguimos olhar para as pessoas e não enxergar aquilo que necessariamente está estampado, porque isso qualquer um vê. Qualquer um vê. Você não precisa ser cristão para isso. Mas nós, como cristãos, eu já falei bastante sobre isso, nós temos com o Evangelho o poder, a capacidade de enxergar as coisas como de fato elas são, e não necessariamente como elas se apresentam naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, irmãos, eu já contei isso algumas vezes, mas quando eu era um pré-adolescente, eu tive uma fase muito difícil na minha vida, em que eu andava com o pessoal, esses colegas usavam drogas e eu tinha ali menos de 14 anos, né? E é claro que o que se apresentava naquele momento era que eu seria um perdido, eu não teria chance de reverter aquela condição. E é interessante que naquela época eu tinha uma professora e ela massacrou os meus pais nesse ano e também a mim, porque o que ela enxergava em mim era algo patético, era algo que não tinha como ser revertido. Não havia esperanças. Eu era um caso perdido. E eu nunca mais encontrei essa professora depois desse tempo, mas ela marcou profundamente a minha vida como alguém que não conseguiu enxergar nada além do que se apresentava. E o mais interessante da gente pensar sobre isso é que eu também não enxergava nada além. Eu também achava que eu não seria nada além daquilo, né? Mas e foi nesse momento que a igreja entrou na minha vida, e foi nesse momento que Cristo chegou em mim, e ali eu vi pessoas que enxergavam além do que eu estava apresentando naquele momento. A missão da igreja é enxergar o mundo além do que ele se apresenta. O mundo é corrompido? É. O mundo é pecaminoso? É. O mundo está perdido? Está. O mundo é horrível? Muito além daquilo que eu e você enxergamos, porque as pessoas fazem coisas muito piores escondido do que quando elas se apresentam. E se as coisas que nós já vemos estão ruins, imagina o que acontece no secreto, né? Então, eu não estou dizendo que o mundo é colorido, eu não estou dizendo que o mundo é cor-de-rosa. O que eu estou dizendo é que o mundo, ele de fato é fétido, ele de fato é apodrecido, ele de fato está corrompido, mas nós, como igreja do Senhor, precisamos enxergar isso além. Nós podemos e devemos enxergar isso como diferente, como aquilo que Cristo vai realizar na nossa vida e na nossa comunidade. E esse é o princípio missionário, porque nós não olhamos para aquela pessoa naquela condição como se aquilo fosse o veredito final da vida dela. Nós olhamos para ela com a perspectiva de que Cristo pode mudá-la, pode transformá-la, pode fazer com que ela seja muito diferente. Então, nesse sentido, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é exatamente o aspecto de que o amor prático, ele nos leva a anunciar vida em um lugar onde só há morte. Veja só o que diz o capítulo 2, logo no primeiro versículo. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida
juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, a primeira reflexão, a primeira lição que nós precisamos tirar hoje é que a essência da igreja é uma igreja que tem um amor prático pelas pessoas. E esse amor prático, na minha maneira de entender, amor prático é uma... Está errado dizer, mas é uma ênfase que eu quero trazer, porque o amor ele sempre é prático, né? Essa questão do amor muito no campo das ideias, né? Eu te amo, mas não faço nada para comprovar isso. Isso não é amor, isso é outra coisa. Eu nem sei o nome, mas o amor ele sempre tem que ser prático, porque o amor ele é uma decisão. O amor ele é uma decisão nossa do bem-estar do outro. Então, quando eu decido amar você, eu decido fazer tudo para o seu bem-estar, para que você cresça, para que você amadureça, para que você se desenvolva, inclusive fazendo com que você se torne tão capacitado que você nem dependa de mim, mas que você queira estar comigo, né? É diferente do amor que nós vemos hoje, que é um amor que causa dependência. E se não tem dependência, a gente acha que não é amor, porque a gente fica pensando que a pessoa precisa ficar presa a nós, e não é isso. Então, o amor cristão, o amor bíblico, é um amor que vai apresentar para a pessoa que ela de fato está morta nos seus delitos e pecados, que isso é grave. Eu quero dar um destaque aqui para o versículo 2, quando ele diz assim: segundo o curso deste mundo, ou seja, sobre o pensamento, sobre essa época, as pessoas não acham errado as coisas que estão sendo ditas, porque existem máximas que estão sendo ensinadas, como por exemplo, o importante é ser feliz. E essa máxima leva com que as pessoas vivam uma vida pecaminosa. Porque se o importante é ser feliz a qualquer custo, isso significa que eu não vou pagar minhas contas, mas vou continuar comprando. Isso significa que eu vou adulterar, porque afinal de contas o que importa é a minha felicidade. E se o meu relacionamento, o meu casamento não me satisfaz, eu tenho o direito de buscar satisfação sexual em outro lugar. Por que não roubar? Afinal de contas, estava ali, está disponível, né? Ah, mas é do outro, mas e daí? O que importa é a minha felicidade, né? E se eu quiser me envolver com pessoas do mesmo sexo, com pessoas mais novas, talvez uma criança, não é isso tudo que é dito hoje? Que o importante é ser feliz? Então você pode falar, pastor, mas você está exagerando, né? Mas irmãos, o que é ser feliz para mim não é o que é ser feliz para você. E as pessoas que têm determinados tipos de comportamento, elas vão argumentar que o importante é ser feliz. Então, se ser feliz é agredir a esposa, essa pessoa vai fazer isso, ainda que esse campo de comportamento seja completamente diferente do meu e do seu. Eu espero. Então, entenda que quando nós estamos de acordo com o curso desse mundo, como diz o versículo 2 do capítulo 2, nós estamos fazendo aquilo que o mundo diz. E se o mundo diz que isso é legítimo, é legal, então eu vou fazer, ainda que seja um pecado horrível. Depois o texto continua dizendo que as pessoas estão segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui é uma referência ao próprio Satanás. Então essas pessoas elas estão sendo guiadas por princípios que não são de Cristo, são os princípios do inferno, né? E também do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então essa condição de cadeia, de ser preso, né? A gente precisa entender, irmãos, que as pessoas elas necessariamente não estão fazendo o que fazem porque elas são livres para escolher, mas é o pecado que as aprisiona e leva com que elas façam essas coisas. Se você se lembrar, o apóstolo Paulo diz que, mesmo depois da experiência de ter sido transformado por Cristo, nós temos uma luta dentro de nós que é a de querer fazer determinadas coisas e não conseguir, e a de não querer fazer outras coisas e fazer. Então, existe uma inclinação do pecado em cima de nós
que continua levando eu, você e principalmente as pessoas que não conhecem a Cristo a um padrão de comportamento que é completamente diferente do que deveria ser. Mas essa pessoa acha que é livre para fazer isso, né? Faça um teste. Vá numa reunião onde as pessoas estão utilizando bebida alcoólica e necessariamente bebida alcoólica não é o problema, mas o abuso dessa bebida alcoólica, e pergunte para elas se elas têm controle. Eu duvido que alguém vai dizer, não, eu estou sem controle, né? Todas as pessoas que vão estar ali naquele ambiente bebendo descontroladamente, elas têm a certeza, a convicção de que no momento que elas quiserem parar de beber, elas vão parar. Isso acontece com drogas, isso acontece com sexo, isso acontece com poder, isso acontece em todas as esferas, porque as pessoas não entendem que elas estão aprisionadas ao pecado. E nós, como crentes, precisamos amar essas pessoas e anunciar o evangelho para elas, apesar do pecado delas, ainda que seja horrível, ainda que seja detestável, ainda que cause repulsa em nós. Mas nós precisamos, apesar disso, apesar dessa condição pecaminosa, conseguir enxergar aquela pessoa como, pelas lentes, eu diria, que Deus nos enxerga. Então, Deus, quando ele se aproxima de nós, ele não nos trata mais como um ladrão, como um adúltero, como um viciado. Isso ficou no nosso passado, né? E nós, muitas vezes, temos dificuldade em fazer isso. Eu diria, irmãos, que na igreja existe até um sentimento muito preocupante, talvez até patológico, adoecido, de que nós amamos as histórias de desgraça das pessoas. Então, quando alguém chega para contar um testemunho, e esse testemunho implica que a pessoa foi viciada em drogas, quase morreu, matou alguém, ou seja, quanto mais catastrófico é o passado da pessoa, mais a igreja gosta de ouvir, né? E não necessariamente por causa daquilo que Cristo fez, mas porque o histórico chama atenção. Agora, quando a gente pede para alguém dar um testemunho e a pessoa chega e diz, olha, graças a Deus os meus pais eram crentes, eu cresci na escola dominical, claro que eu tive os meus desafios, os meus embates, os meus pecados, mas eu nunca fiz nada assim de tão absurdo, ainda que eu tenha consciência plena de que eu sou pecador, mas Cristo em determinado momento entrou no meu coração e hoje eu sou um crente verdadeiro. Esse testemunho não dá ibope, esse testemunho não gera aglomeração, ainda que agora a gente não pode aglomerar, mas isso não dá like nas redes sociais. E é interessante porque o milagre é o mesmo. E talvez o milagre do hipócrita não necessariamente, mas o milagre daquele que já acha que é salvo é muito maior do que o milagre daquele que está completamente perdido. Foi isso que Jesus disse. E é por isso que ele disse que as prostitutas vão preceder os religiosos na entrada do céu, porque elas sabem que elas estão na miséria. E então, quando Jesus as cura, as abençoa, as transforma, elas são completamente gratas. O religioso acha que Cristo não fez muita coisa. Eu já era bom o suficiente. Então, nós precisamos ter esse olhar, irmãos, até para o religioso. Então, nós precisamos olhar para determinadas pessoas dentro da comunidade de fé que são religiosas, mas que não transparecem um compromisso com Cristo, porque os seus corações são endurecidos, e conseguir enxergar até mesmo nessas pessoas uma transformação, um quebrantamento de coração, uma, uma, uma experiência de fato transformadora de Cristo com essa pessoa. E nós começamos fazendo isso como? Não fazendo propaganda da nossa igreja. Nossa igreja não faz nada, irmãos. Nossa denominação não faz nada. Nós começamos amando essa pessoa, em primeiro lugar, mudando a nossa perspectiva de eu vou falar com esse pecador desgraçado eu vou falar com essa pessoa que Deus ama e que está vivendo nesse estado de sofrimento, mas Cristo pode transformar, muda completamente a nossa perspectiva. E nós começamos fazendo um diagnóstico, e o diagnóstico é dizer, olha, você está morto nos seus delitos e pecados, o que você faz é terrível, você está aprisionado pelo pensamento do mundo, os seus valores estão diferentes, completamente diferentes do que Cristo exige ou quer, e você precisa entender que você está amarrado a isso, você está preso a isso. E aí nós podemos falar para essa pessoa com muita
confiança. Eu também estive preso, eu também estive aprisionado, eu também vivi uma vida em que o pecado me controlava, mas Cristo me libertou. Agora eu sou vivo. Então é por isso que eu digo que nós, em primeiro lugar, precisamos pensar que o amor prático, ele leva a gente a amar essas pessoas num estado de morte para que elas cheguem ao estado de vida, né? Não sou eu que vou fazer isso, nem você, mas nós seremos instrumentos de Deus para transformar a vida das pessoas. Então, uma segunda condição que a gente precisa pensar hoje é que o amor prático, ele nos leva à reconciliação. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai colocar aquilo que ele falou em termos conceituais de uma forma prática. Veja o que diz o verso 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que o apóstolo Paulo traz aqui, irmãos, é que havia, e até hoje existe, uma grande inimizade entre judeus e gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, se você não tem aí na sua família, nos seus antepassados, alguém que era judeu, você é gentil, né? E é interessante que a gente vê isso na Bíblia. Primeiro, Deus chama os gentios, os judeus, para que eles fossem bênção para as outras nações. Não era para que eles fossem considerados os melhores. Era para que a partir dele todas as nações da terra fossem abençoadas. Mas eles entenderam isso como um privilégio que era exclusivo deles, né? Nós vemos, especialmente em Romanos, depois você pode ler os primeiros capítulos, que o apóstolo Paulo, ele argumenta que o judeu, que é essa pessoa salva, necessariamente não é alguém que tem um DNA, que tem sangue judeu, mas é alguém que é espiritualmente. Então, nesse sentido, não é que a gente tenha que ficar levando bandeira de Israel para nenhum lugar, porque a bandeira de Israel não representa nada nesse sentido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é a nação territorial que faz com que a pessoa seja salva, mas é aquele grupo de pessoas que estão integrados por meio de Cristo. E aí, o que Paulo está dizendo é que os efésios, é claro que eles não eram judeus na sua maioria, era possível que tivesse judeus ali, mas não eram na sua maioria, e ele diz, olha, vocês, gentios, agora não podem cair no mesmo erro do judeu, né, que é achar que porque Deus estendeu a graça dele para os gentios, vocês são mais importantes do que os judeus, né? E aí ele vai construir essa reflexão aqui, dizendo que Cristo é aquele que rompe com qualquer impedimento que nós temos de chegar às outras pessoas. Então, o amor prático, ele nasce do aspecto de que nós somos instrumentos de reconciliação neste mundo. Cristo fez a reconciliação primordial. O pecado nos separava de Deus de forma intransponível. Se você quiser imaginar aí duas montanhas com picos bem distantes, é isso. Não havia como a gente chegar do outro lado, né? Não havia como o homem criar uma máquina
ou então se preparar fisicamente para poder chegar lá do outro lado. Era impossível que isso acontecesse. Então Cristo fez essa ponte. Reconciliação é nesse sentido. Agora existe conexão novamente, existe ligação novamente. E nós, como filhos de Deus, e especialmente como cristãos, nós somos os reconciliadores desse mundo, né? Então, o amor prático, por isso que eu digo que no primeiro momento Paulo trouxe o conceito e agora ele coloca na prática. A prática do amor cristão e da essência da igreja é que nós façamos reconciliação deste mundo com Deus. Não com a nossa igreja, não com necessariamente da pessoa trocar de religião, mas com Deus. Isso é muito mais profundo do que necessariamente a pessoa trocar de religião, irmãos. É claro que é inevitável que em determinado momento ela vai trocar. Ela vai entender que o lugar onde ela está não corresponde ao que Deus determina, certo? Mas o mais importante não é a gente dizer para a pessoa que a placa que ela está seguindo está errada, mas sim que ela precisa se relacionar com Cristo, porque não sou eu que mudo a pessoa, é Cristo que muda a pessoa, né? Eu já citei algumas vezes uma pessoa que foi muito importante na minha família, chamada Marlene, o esposo dela, o Lima. E nessa época, minha mãe, católica, tinha lá as suas imagens, o seu altar, e meu pai sempre achou interessante algo do espiritismo, então a gente ficava meio andando ali em volta desse tipo de coisa. E a Marlene, que já era uma cristã convertida a Jesus, ela era amiga da minha mãe e ela nunca colocou essas coisas da minha mãe como um problema. Inclusive, essa família, ela se reunia com a minha família em reuniões de discipulado, em reuniões de encontro assim de grupo caseiro, com as imagens lá. E ela nunca falou nada a esse respeito, né? Então é muito interessante a gente pensar que a estratégia que nós precisamos ter é a de reconciliadores. E mais do que isso, ter a sabedoria de entender que nós não chegamos colocando tudo abaixo, destruindo tudo. Nós precisamos entender que quem tem o tempo de fazer as coisas é Deus, né? Então, a Marlene esperou e em determinado momento a minha mãe chegou para ela e falou: olha, isso aqui me incomoda, você pode levar embora? E ela fez, né? Mas depois que havia Cristo na vida da minha mãe, do meu pai e da minha família, né? Ainda que a minha mãe sempre tivesse muito próximo da ideia de Jesus, foi através dessa amizade, desse investimento da Marlene, que a minha mãe chegou a entender completamente o que isso significava. Quem dera eu e você fôssemos Marlenes na vida das pessoas, né? Não chegando e acusando elas das coisas que elas fazem, que nós sabemos que é errado. Eles estão mortos em delitos e pecados, eles estão escravizados. A gente não pode perder isso de perspectiva. Mas ainda assim tendo condições de lidar com isso e abençoar a vida da pessoa, mesmo que ela esteja fazendo coisas erradas, né? Então, nós temos um ministério de reconciliação, nós temos um ministério de fazer a paz no mundo. E o amor prático, ele é exercido quando nós conseguimos romper essas barreiras e, mais do que romper as barreiras, nós ajudamos as pessoas que ainda têm dificuldades nessas barreiras a superá-las. E nós fazemos isso através de Jesus Cristo, né? É muito importante a gente lembrar o que o versículo 19 diz, que nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, mas nós somos concidadãos. Então, ainda que tudo que a gente tem aqui é passageiro, talvez até os valores que você carrega são tão presos em você que você não consegue superá-los, que você não consegue vencer essas barreiras, mas nós precisamos entender que isso aqui é passageiro. E assim a gente vai ensinando as pessoas. Mas também nós somos concidadãos e família de Deus, então isso é eterno. Então nós vamos ser família de Deus sendo gentios com judeus. O que vai fazer com que a gente seja essa família é que nós todos fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Uma terceira característica do amor prático
se eu tenho o conceito de que as pessoas precisam de Jesus, se eu entendi que não existe barreira que possa separar isso, qual é a próxima coisa que eu posso fazer? Anunciar, né? Anunciar. Eu preciso colocar isso em prática, eu preciso que as pessoas ouçam do Evangelho. E é isso que Paulo diz no capítulo 3, versos 1 até o verso 13. E aqui o apóstolo Paulo diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O amor prático ele nos leva a proclamar. O apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios na prisão. Ele está preso, mas mesmo assim ele continua proclamando a mensagem de Jesus. E o apóstolo Paulo diz que a função dele é muito interessante. A função dele é de desvelar, de tirar o pano, de mostrar aquilo que antes era oculto. Esse é o nosso papel, irmãos. O nosso papel não é doutrinar as pessoas, né, necessariamente. O nosso papel é mostrar a Cristo. Veja como que a gente fica com medo, né, de pregar o evangelho para as pessoas, porque e se tiver a pergunta e eu não souber, e se alguém falar alguma coisa e eu não tiver como responder? Você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus? Essa é a pergunta. Se você conhece a Jesus, você pode evangelizar. Na verdade, você deve, porque o que é evangelizar, o que é fazer missões, é apresentar a pessoa de Jesus para as outras pessoas. E aí você precisa entender que todo mundo tem um conceito de Jesus hoje. Ele é sábio, ele é bom, ele é misericordioso, ele é isso, ele é aquilo, ele é mártir. Mas nós precisamos apresentar para a pessoa Jesus como Senhor da nossa vida, como Salvador da nossa vida. E eu e você só podemos fazer isso se a gente já experimentou essa salvação. E isso, irmãos, não é encontrado em livros. Isso não é encontrado necessariamente em vídeos do YouTube. Porque a gente pode até decorar essas coisas para falar para as pessoas, mas as pessoas vão perceber que não é próprio nosso, que não é a nossa experiência do que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguma coisa que alguém disse, né? Eu já disse aqui, e preciso fazer essa ressalva, que livros cristãos são muito importantes para o nosso crescimento, que ler a Bíblia, orar, manter a nossa mente ocupada com as coisas de Deus é essencial. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. O que eu estou dizendo é que se você trocar uma dedicação, um crescimento pessoal com Deus por livros e outras coisas, as pessoas vão notar que você fala de algo que você não conhece. Então, se nós temos o Espírito Santo, se Jesus nos salvou, se Deus fez tudo o que fez por nós, nós temos a experiência pessoal e comunitária de chegar nas pessoas e falar, olha, ainda que eu não tenha vivido o que você está vivendo, mas eu tive as minhas questões e Cristo me libertou dessas questões. A gente tem autoridade para dizer para as pessoas o que Cristo fez e quem ele é. O apóstolo Paulo ele se diz como o menor de todos, porque ele tinha, nós
vemos, né, nas cartas dele um peso por tudo aquilo que ele fez, ainda que Cristo já tivesse libertado, mas ele diz: olha, eu sou o menor deles, né? Eu tive uma experiência de ver a Cristo e de ter contato com ele, mas teve gente que viveu com ele, né? Então eu estou anunciando para vocês algo que é real para mim, algo que eu vivi, ainda que eu tenha essa consciência de que tem gente que viveu mais. E olha que o apóstolo Paulo é aquele que nós temos mais material no Novo Testamento, né? E ele diz então que Cristo o fez ministro. Ministro do quê? Para estabelecer a igreja, para ser muito importante dentro dessa instituição? Não. Deus o fez ministro para tirar o véu, para apresentar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. E ele, especialmente, chamado para fazer isso aos gentios, aquelas pessoas que eram desprezadas pelos judeus. Então, irmãos, a missão da igreja nasce quando a gente consegue olhar para as pessoas, ainda que elas estão numa condição terrível, mas enxergar nelas aquilo que Deus pode fazer. Isso nos leva a ser honestos com essas pessoas. O problema dela não é a religião, o problema dela é que ela não crê em Deus. O problema dela é que o coração dela está encantado com muitas coisas que não são essenciais à sua vida. Então a gente anuncia para essas pessoas que elas estão perdidas em delitos e pecados, mas Cristo pode salvá-las, porque Ele salvou a nós mesmos. Depois, nós vamos lidar com as barreiras que existem, fazendo reconciliação. O nosso instrumento é esse, o nosso papel é esse, reconciliar pessoas com Deus, reconciliar pessoas com pessoas, vencendo preconceitos, vencendo barreiras que possam ser estabelecidas. E isso naturalmente vai levar eu e você a colocar a mão na massa. Então nós vamos anunciar o evangelho. Paulo viajou, Paulo precisou ir para outros lugares porque ele entendeu que Deus havia dado uma tarefa específica para ele, que era anunciar o evangelho para gentios. Mas necessariamente isso não vai acontecer comigo e com você. É preciso lembrar que, por exemplo, a igreja de Roma, que nós temos a carta aos Romanos, ela não foi iniciada por nenhum dos apóstolos, mas por crentes que foram dispersos de Israel e chegaram a Roma e ali começaram a anunciar o evangelho, e nós nem temos o nome dessas pessoas, mas ali estabeleceu uma igreja, e que uma igreja, inclusive, que foi muito importante durante a história da igreja, né? Criada por leigos, criada por pessoas que não eram oficiais, mas que eram crentes comprometidos. Então a missão, ela nasce dessa perspectiva da gente ter um olhar para quem está do nosso lado, e talvez seja mais difícil a gente ter um olhar compassivo para quem está do nosso lado do que para quem está muito distante, né? A gente lamenta e chora profundamente por pessoas que sofrem do outro lado do mundo, e a gente deve fazer isso mesmo, mas a gente precisava também chorar e olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Eu penso, irmãos, que nós precisamos romper com o egoísmo, né, que nós temos como crentes, que é muito parecido com o egoísmo do povo de Israel, de que Deus é nosso. Deus, ele não é nosso. Nós somos agraciados de fazer parte do que ele está fazendo nesse mundo, mas ele não é nosso. Ele não está restrito a nós. Nós precisamos entender que Deus, ele é muito maior, infinito, perto do que nós podemos compreender dele. Então, quando nós evangelizamos, nós não estamos necessariamente fazendo com que Deus seja conhecido na sua integralidade. Nós estamos apresentando aquilo que nós sabemos a partir das Escrituras. Mas a forma como Deus ama, a forma como Deus age, a forma como Deus abençoa as pessoas é muito além de nós. Infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando, mas eu acredito que você tem bastante coisa para refletir, e eu também tenho refletido sobre isso, que você possa olhar para as pessoas da sua volta e levar o evangelho para elas, como eu disse no início, não naquilo que elas apresentam hoje para nós, mas naquilo que elas serão em Cristo. Da mesma forma que eu e você, lá atrás, talvez não tinha nada de bom, mas Cristo fez algo muito importante em nós. Que Deus abençoe você, que Deus possa
colocar no seu coração amor por todas as pessoas que estão ao seu lado. Essa é uma característica da igreja. O amor prático, o amor que é ativo, o amor que age. Deus te abençoe.